Bom dia, boa noite, mulheres do alto, boa noite! Estamos juntas em mais um devocional ao vivo. Graças a Deus por isso. Como que vocês estão? Como que foi a semana de vocês? E aí? Vamos chegando. Oi, Amanda, tudo bem, querida? Boa noite. Anny, tudo bom? Val, boa noite, meninas que estão chegando. Deus abençoe. Estamos para o nosso devocional ao vivo. Glória a Deus por isso. Vamos aguardando as mulheres chegando. Oi, Marcinha, tudo bem? Amanda, tudo bom, querida? Que bom, graças a Deus por isso. Oi, Penha, tudo bom? Como que foi a semana de vocês, meninas? Semana passada a gente não teve o devocional ao vivo, né? Eu comentei com vocês em um dos devocionais. Oi, Mari, tudo bem? Em um dos devocionais eu comentei com vocês que eu tava muito cansada mesmo, e não consegui fazer. E isso, no fim, é até... Oi, meninas que estão chegando, Keila, Jaque, tudo bom, meus amores? E isso, no fundo, é até... É assim... Como que se diz assim? Para as pessoas, para quem me ouve, para as mulheres que me ouvem todos os dias, verem que eu sou... Não que eu me coloque nesse lugar, mas, né, às vezes a pessoa fica, ai, meu Deus, né? Mas assim, que eu sou um ser humano normalzinha, eu fico cansada, eu fico exausta, eu fico triste, eu fico alegre, eu fico tudo igual todo mundo normal. E sábado passado foi esse dia de exaustão, como eu comentei, teve a Feira do Conhecimento, que é tipo a Feira de Ciências no colégio, né? Então pensa, um colégio com 1.400 e poucos alunos, todas as turmas apresentando seus trabalhos, aberto para o público, para os pais, para convidados. Uma baita estrutura que é naquele lugar, gente. E daí, assim, só aquele ambiente, aquela estrutura, a gente já fica cansado, né? Ainda estávamos lá desde de manhã, ficamos a tarde inteira, enfim. Mas no final deu tudo certo, foi tudo maravilhoso. Ai, que bom! Glória a Deus! Muito bom! Oi, Sidoca! Tudo bem, minha querida? Tudo bom? E daí, gente, sabe quando você chega, você assim, senta e parece que aquela sensação de tipo assim, a missão cumprida, acabou, pronto, daí vem o cansaço com tudo? Pois é. Mas faz parte, e eu jamais vou passar para vocês assim uma imagem, um negócio, não sei o que, de que eu vou fazer só por fazer, ou só não é assim. Eu prefiro daí não fazer. Aquele dia eu não estava e pronto, né? Tá bom? Mas glórias a Deus, estamos aqui hoje. Hoje é um dia bem especial, aniversário da minha mãe. Hoje minha mãe completa mais um ano de vida, exatamente hoje. Depois quero orar pela vida dela, já orei, mas quero orar de novo. E passamos nessa semana, como que vocês passaram? Gente, o mês de outubro acabou, o mês de outubro voou, acabou, a gente já tá vendo decoração de Natal aí, nas lojas, nos lugares, na cidade, né? Aqui já tá decorado de Natal, acredito que aí na sua cidade também, e o Natal tá chegando, o tempo tá voando, né? E nós não podemos nos perder na corrida desse tempo. Nós não podemos deixar o que é mais importante passar. Não podemos deixar o que é prioridade, o que é principal, o que é primeiro passar. Assim, sabe? Levado pelo tempo e a gente não dar o devido valor, dar a devida importância, dar o devido lugar na nossa agenda, independentemente de todas as outras tarefas e coisas que nós temos que cumprir, que é o Senhor. Já temos a facilidade, né, das redes sociais, de, por exemplo, de manhã receber, né,
o devocional ao vivo, o devocional por áudio, já é uma facilidade super, né, meninas? Mas também temos que ter o tempo para nós mesmas, pegarmos a palavra, abrir a palavra, ler, meditar, nos alimentar o nosso espírito, tá bom? Certo, meninas? Não podemos deixar negligenciar esse tempo que muitas vezes a gente pode estar sendo engolida por conta do que parece que o dia está tendo menos horas. Essa que é a verdade. Eu tenho pedido para o Senhor, além das coisas que eu falo com Ele, eu tenho falado de manhã: Senhor, me ajuda a administrar o dia de hoje. Me ajuda a administrar o dia de hoje. Porque às vezes, meninas, boa noite, minha querida, tudo bom? Às vezes a sensação que eu tenho é que, por exemplo, assim, não sei vocês, tá? Mas às vezes a sensação que eu tenho é que, por exemplo, se eu tô ali sentada com a família, assistindo um programa de TV ali com a família, tudo, parece que eu estou perdendo tempo. Não é perda de tempo, não é. É tempo de qualidade, é tempo que não volta mais, é tempo precioso. Nem tudo é correr atrás das coisas, nem tudo é correr atrás do recurso financeiro, do dinheiro, não. Coloque um tempo para você se dedicar para sua família também. Sentar, ficar ali, sabe? Aqui em casa, por exemplo, às vezes as meninas, né, a Rania principalmente, quer fazer alguma coisa na cozinha. Hoje eu quero fazer não sei o que, vamos. Às vezes eu quero ficar sentada, gente, às vezes eu quero ficar quieta, vamos fazer, vamos. Mamãe, posso chamar tal amiga aqui? Pode, vamos lá, entendeu? Então, eu tenho pedido, nossa, Sidoca, isso é muito importante. Gente, eu não sei, sabe? Já vou falar sobre isso. Então, sabe, assim, é tempo de qualidade, é tempo que nós precisamos nos dedicar também para a nossa família, porque isso é outra coisa que acontece. A gente dá o nosso melhor na rua e na nossa casa a gente não dá tanto tempo assim. Meu Deus, é sério, Marcinha? Porque a impressão que a gente tem é que o tempo tá com menos de 24 horas mesmo, é uma loucura, não sabia disso. Mas a Sidoca comentou aqui, fez um comentário também muito importante sobre jejum das redes sociais. E isso é um outro ponto, meninas, que olha, eu vou dizer para vocês assim, eu sei que as redes sociais hoje movem, né? Movem o mundo. Hoje a notícia cai na rede social, tá aí, ó. Tá na boca do mundo, tá voando. Mas, meninas, eu não sei, eu preciso explicar isso para vocês. Eu não sei o que acontece, que eu não consigo me engajar ainda nas redes sociais. Quer dizer que eu nunca vou me engajar? Não, mas eu não consigo, meninas. Às vezes eu até produzo um conteúdo ou acontece alguma coisa que eu falo, nossa, isso aqui, gente, eu queria postar para as mulheres do alto e tal. Só que daí, gente, eu não sei, eu não consigo. Eu não consigo, sabe, Sidoca? E eu tô tendo tão pouca paciência, juro, meninas. Eu tô tendo tão pouca paciência com o pouco que eu entro no Instagram e vejo, sabe? Porque no fundo, gente, bem no fundo mesmo, tudo é para engajamento, tudo é para ter mais seguidores, para ter mais likes, para vender mais o produto, para ter mais curtidas, para ter mais, como que se diz assim, que vai replicando o conteúdo. Então, assim, meninas, eu tô tendo muito pouca paciência mesmo. Às vezes eu falo assim, vou sentar, vou pegar meu celular um pouquinho. Aí eu entro ali, caramba, eu vejo 2, 3 perfis ali, eu já paro. Eu não consigo nem ir até os próximos stories, porque eu não sei, a gente sabe, né? A gente sabe quando a pessoa tá fazendo forçado, a gente sabe quando a pessoa tá fazendo para engajar, quando a pessoa tá fazendo... por favor, gente, por favor, sabe? Eu sei que talvez, meninas,
o nosso Ministério Mulheres do Alto, ele estaria bem mais engajado aqui nas redes sociais se eu fosse mais ativa, se eu colocasse mais coisas do que eu vivo mesmo, do que a gente vive, dos testemunhos que eu recebo de vocês. Mas eu não sei, eu acho que ainda não é o tempo, porque eu não estou conseguindo. Eu até sei que seria bem importante. Tanto é que para o nosso encontro presencial, olha aí, quase não fiz divulgação. Fiz um vídeo porque eu falei, vou parar de fazer esse vídeo. Fiz o vídeo. Queria postar fotos do nosso encontro do ano passado, maravilhosas, lindas, ainda não consegui. Essa semana vou postar. Porque sinceramente, gente, eu tô falando pra vocês a realzaça. Eu pego meu celular, daí beleza. No tempo ali que você tá organizando pra fazer um story, você vai ali um pouquinho, né? Ver o dos outros. Gente, já me dá um negócio, uma coisa assim, ai, credo, daí eu já fecho a minha página do celular e vou fazer outra coisa que nem é com o meu celular mais. E quando eu vi, eu já nem fiz o que era pra eu ter feito quando eu entrei, porque eu tô um pouco, a palavra é enojada. Essa é a palavra que eu tô, viu? Tô um pouquinho enojada das redes sociais, de verdade. Porque é muita forçação, e daí, sabe, às vezes, já aconteceu comigo, de eu acreditar, gente. Aí olha que ele falou, nossa, o que tá acontecendo? Daí às vezes se é alguém que eu conheço, ou que eu mando uma mensagem, que me conhece, eu vou lá e pergunto, ai amiga, não, tá tudo bem. Ou se não, se é uma pessoa muito, né, muito famosa, aí você acredita naquilo, daqui a pouco chega a informação de que não era isso, de que não... Ai, gente, olha que coisa louca, né? É muito, pra mim, ainda não tá dando. Apesar de eu saber que seria bem, que talvez a mensagem do Senhor chegaria a mais pessoas. Mas, exatamente. Então, assim como o Senhor me impulsiona para muitas coisas, eu acredito que no momento certo Ele vai me impulsionar para ficar trazendo conteúdos para vocês assim, que realmente edificam, sabe? Mas eu preciso que passe esse ranço que eu tô das redes sociais de verdade. Se Doca ainda tá pensando o que tá faltando para você vir, meu amor, não faça isso, venha. Tem a casa para você ficar, venha estar, menina. O assunto esse ano vai chacoalhar a gente assim, ó, de ponta cabeça. As mulheres que estão aqui ou que vão ouvir depois, essa é a última semana para você correr e fazer a sua inscrição para o nosso encontro presencial, que vai ser sábado que vem. Sábado que vem nós estaremos ao vivo no nosso encontro presencial. Então não vai ter o devocional, vamos estar todas as meninas do núcleo, já estamos, né? Elas todas, dessa vez eu consegui estar até a Penha, graças a Deus, estou muito feliz. Então assim, vai estar o time completo para abençoar a vida das mulheres que estiverem lá. Vocês que estão indecisas, venham, orem, confirme ao Espírito Santo de Deus, orem e venham. Vocês que são de Curitiba e região metropolitana, pelo amor de Deus, gente, não dá para ficar, para deixar. Não dá, venha estar com a gente. Venha estar conosco. Agora, eu também entendo que tem casos bem pontuais que, Lari, minha situação tá muito difícil, Lari, vai ser muito puxado, Lari, sabe? Principalmente para os que vêm de fora, né? Porque não é só vir, é onde ficar, é não sei o quê, tá? É complicado, é bem complicado. Mari, eu quero falar uma coisa com você depois, tá? Me chama. Então, meninas, eu quero que vocês deixar isso aqui. E eu comecei aqui falando da gente não deixar ser engolida pelo tempo ou pela falta do tempo, e no meio de tudo isso deixar de priorizar aquilo que é importante, deixar de escolher a melhor parte. Escolha a melhor parte, por favor. Escolha a melhor parte. Escolha estar com mulheres do Senhor, escolha estar nele, escolha estar junto com aquelas que, sabe, que você tem conexão, sabe? Ah, entendi. Olha, Sidoc, eu quero muito que você venha. Eu já perguntei para Sassá várias vezes. Eu não te perguntei. Tá bom, Dani, fica tranquila, tá? Vai com Deus, meu amor. Eu não te perguntei pessoalmente porque eu não gosto de ficar fazendo pressão, tá?
Eu sou, assim, bem discreta, eu não gosto de ficar fazendo pressão, mas perguntei para a Sassá várias vezes se você vinha ou não vinha. Hoje até ia perguntar para ela. Mandei uma mensagem para ela pra gente alinhar as coisinhas, né, que faltam pro nosso encontro, mas ela ainda não respondeu. Acho que ela tá na igreja, foi levar a palavra hoje lá. E eu ia perguntar na sequência, assim que ela começasse a conversar comigo, mas você já tá falando aqui. Sabe, Sidoca, ora, pergunta ao Senhor, veja o que ele, ao Espírito Santo de Deus, se ele te dará paz para estar conosco ou não. Porque a paz no coração é o nosso árbitro, é aquilo que vai nos direcionar, nos confirmar o que nós devemos ou não fazer. E eu vou falar da minha vontade, né? Eu quero muito que você esteja, mas eu entendo também todas as situações. Então, sabe, depois fica aí quietinha, pergunta ao Espírito Santo, o senhor quer que eu vá lá? O senhor quer que eu vá? Tá bom, meu amor? E se precisar de qualquer coisa, você pode me chamar no particular, que eu te ajudo, a gente vê como que faz, tá? Então é isso. Já começamos a nossa turma aprendendo a ouvir o Espírito Santo. Tem algumas alunas aqui, não é verdade, meninas? Quem que tá aqui ao vivo, que tá na turma, bota a mãozinha levantada aí para as demais verem. E tá sendo muito bom. Mas eu falar, é muito fácil eu falar que é muito bom. Sou eu que tô ministrando o curso, né? Então eu quero mais falar que tá ótimo. Mas eu acredito que elas ainda vão ter a oportunidade de vir aqui trazer a real do que está acontecendo com elas no curso. A virada de chave que já começou sobre aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus, o quanto nós estamos crescendo, não é mesmo, meninas? Nós não estamos crescendo? Nós estamos assim, meu Deus do céu. Cada aula, a gente teve 2 aulas até agora, né, meninas? Coloquem aí, assim, uma palavra, assim, de como tem sido, mas sejam bem sinceras e honestas. Não precisa ir porque eu tô falando, não. Olha aí quantas eles estão nessa primeira turma. A gente fechou a primeira turma com a quantidade de alunas que eu queria, né? Mas já tiveram outras mulheres me perguntando. Acredito que para esse ano não vamos abrir uma segunda turma, mas fiquem atentas para as informações, porque esse é um curso que você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Tá tendo muitas experiências, né, Marcinha? É muito bom! As dinâmicas que a gente faz, gente, são incríveis. É absurdo a gente ver, assim, ai meu Deus, eu vou falar. E quando você vê e fala, é isso mesmo, a pessoa vem e confirma, e você começa assim, ter a certeza de que você ouve o Espírito Santo, a forma que ele fala. Olha lá que interessante. Então, meninas, é maravilhoso. Ainda estamos só no comecinho, tem muito mais. Mas vamos orar para começar o nosso devocional, então, tá? Pai, obrigada por estarmos aqui reunidas, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Sua direção, Espírito Santo, muito obrigada. Nós te amamos, nós amamos te ouvir, muito mais do que amar, nós precisamos te ouvir, nós somos totalmente dependentes do Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Abre o nosso entendimento agora, abre os nossos sentidos, fala conosco, Espírito Santo, porque nós te ouvimos e nós amamos te ouvir. Venha com liberdade nesse devocional, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Aí, ó, vocês estão recebendo aí, ó, as palavras de como tem sido, e eu quero sempre que elas sejam bem honestas. Mas é sempre assim maravilhoso, sobrenatural, lindo, incrível, cheio de experiências, porque a gente sabe, né, que não é sobre a gente, é sobre o Espírito Santo de Deus. E quando ele vê um ambiente preparado para isso, ele vem e age mesmo com graça e com poder, e isso é incrível. Então vamos lá, meninas. O nosso devocional de hoje é dia 1º, entramos no mês de novembro, certamente será um mês que vai voar também, né? Mas lembre-se, eu quero que a gente se lembre disso, não podemos deixar de priorizar o que é prioridade, tá bom? O título do devocional de hoje é Perfeição e Preservação. A leitura sugerida está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que ele fará? Ele nos santificará plenamente. Veja o versículo anterior.
Ele exercerá a obra de purificação até que estejamos perfeitos em todos os aspectos. Ele preservará nosso espírito, alma e corpo para que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não permitirá que caiamos em desgraça nem que estejamos sob o domínio do pecado. Glória a Deus, aleluia. Que grandes favores são esses, que possamos adorar aquele que concede tais dádivas inenarráveis. Quem fará isso? O Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte no pecado para a vida eterna em Cristo Jesus. Somente Ele pode fazer isso. Tal perfeição e preservação pode vir apenas do Deus de toda graça. Por que Ele fará isso? Porque Ele é fiel, fiel à sua própria promessa que é empenhada para salvar o que crê, fiel a seu Filho cuja recompensa é que seu povo será apresentado a Ele irrepreensível, fiel à obra que Ele iniciou em nós por nosso eficaz chamado. Não é na sua fidelidade, mas na fidelidade do próprio Senhor de quem os santos dependem. Venha, ó minha alma, aqui está um grande banquete com que começar um mês opaco. Pode até estar nublado no lado de fora, mas no interior o sol deve brilhar. Aleluia! Eu quero ler de novo ali porque Ele fará isso, porque Ele é fiel, fiel à sua própria promessa que é empenhada para salvar o que crê, fiel ao seu próprio Filho cuja recompensa é que seu povo será apresentado a Ele irrepreensível, fiel à obra que Ele iniciou em nós por nosso eficaz chamado. Gente, nós servimos a um Deus fiel. Se tem algo que o nosso Deus é fiel, e a fidelidade de Deus não depende de mim, de você. Não depende. A fidelidade de Deus não está condicionada à minha e à sua fidelidade. É um atributo do Deus Pai ser fiel. E Ele é fiel em ponto. Independentemente se eu sou fiel ou não, se você é fiel ou não, Ele permanece fiel, Ele permanece no mesmo lugar de fidelidade. E isso é maravilhoso. E glórias a Deus por isso, porque se Ele dependesse da nossa fidelidade para poder fazer algo por nós, nós teríamos perdido muitas coisas já. Porque muitas vezes, em muitas situações, nós não somos fiéis a Ele. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Mas glórias a Deus, Ele é fiel à palavra dEle, Ele é fiel ao plano que Ele mesmo projetou em Jesus, Ele é fiel às promessas dEle que se cumprem, Ele é fiel. Amém? Vamos ler o versículo-chave? Nós vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 24. Tessalonicenses, meninas, está lá no Antigo Testamento. Então, nós vamos passar, vai passando, tá? Vai passando os evangelhos, vai passando. Nós vamos passar Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Estou aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 24 diz assim... Eu vou ler o 23, que ele falou para ler um anterior também, né? 5:23, diz assim, ó. Vou ler o 22. Afastem-se de toda espécie de mal, que o próprio, agora o 2, que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Agora o 24. Aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Meu Deus, que coisa linda e maravilhosa. Gente, o Senhor promete não deixar que a gente seja afundada, perdida, deixada na lama do pecado. Mas vocês perceberam o que diz o versículo 22? Caiu aqui, peraí.
Olha o que diz o versículo, não precisa, eu lembro. Afastem-se de todo mal. Afastem-se de todo mal. O Senhor está dando uma instrução. Afastem-se de todo mal. E sabe o que é, gente? A gente sabe muito bem o que é mal pra gente e o que não é. Volte e meia eu digo isso, né? Até uma criancinha, um bebezinho, ele sabe o que é bom e mal. Claro que ainda com muita inocência, mas ele sabe. Quem dirá nós, mulheres adultas, mulheres feitas? Nós sabemos exatamente o que é bom e o que não é bom pra gente. Então, aquilo que não é bom, o Senhor está dizendo, afaste-se. Ai, Lari, mas é minha amiga de muitos anos, mas tá me fazendo mal. Afaste-se. É a rede social que a Sidoca colocou aqui? É a rede social que tá fazendo mal? Afaste-se. O que está te fazendo mal? Afaste-se. É algum círculo de amizade? Afaste-se. É a bebida? Afaste-se. É a pornografia? Afaste-se. É alguma série na televisão? Afaste-se. É alguma música que te leva para lugares que não são de Deus? Afaste-se. Afaste-se de todo o mal. Afaste-se de todo o mal. O Senhor cumpre a palavra dele, mas nós temos que fazer a nossa parte também, meninas. Eu quero dizer para vocês que ontem aqui, gente, no meu prédio, foi uma coisa de louco com o tal do Halloween. Vocês não têm noção. Tinha uma decoração na entrada do prédio. Fui ao mercado com as meninas, inaugurou um novo supermercado aqui bem pertinho de nós. E já tava no fim do mês, né? Minha despensa tava assim, meu Deus, pedindo socorro. Eu falei, vamos ao mercado. Fomos ao mercado. Boa noite para as meninas que estão entrando, tá? Carol, Flávia, Rose, boa noite, meninas. Fomos ao mercado, quando a gente estava voltando, era por volta de 8 horas, 8:30 da noite. Tô vendo uma movimentação no bairro, quando a gente foi chegando perto, assim, gente, um tanto de criança, com pais, com não sei o que, gente, com as fantasias mais bizarras, mais assim, assustadoras, mais horríveis. Eu achei tão bonitinho que a Rania falou assim, a gente tava no carro entrando pra garagem, mas dava pra ver, porque tava um falatório, tava movimentação, e teve vaquinha aqui no grupo do prédio para quem ia fazer parte para comprar doces e não sei o que, tarará, doces e travessuras. E a gente observando isso, e quando a gente estava chegando foi inevitável, porque estava ali acontecendo. E a Rania falou assim, Rayana, fecha o olho ou fica abaixadinha no carro. Você não precisa ver isso. Isso não vai te ajudar, não vai te ajudar em nada. E daí a Rayana ficou abaixadinha, e ela não viu nada, as meninas também não fizeram muita questão. Mas assim, gente, a movimentação que teve aqui, gente, para esse Halloween, eu fiquei assim, Senhor Jesus, porque eu não vi essa movimentação na Páscoa. Por que eu não vi essa movimentação? Esse mesmo empenho das famílias em deixar seu filho, né, com a fantasia típica da festa do Halloween, porque não teve esse mesmo empenho? Será que terá esse mesmo empenho para o Natal? Será que vai ter esse mesmo empenho para o Natal? Só que eu e as minhas filhas, nós escolhemos nos afastar deste mal. Eu e ela, nós escolhemos, foi uma escolha. Estava na porta da minha casa. Estava na porta do meu prédio. Entendeu? Nós fizemos a escolha de não participar. A gente tinha combinado com os nossos vizinhos de comer. O marido da minha vizinha é pescador, ele pesca. Não é a profissão dele, mas ele pesca por prazer, entendeu? E daí ele falou, olha, tô com um peixinho, tô com umas coisas aqui, vamos alugar ali o quiosque ali embaixo pra gente fazer e ficar junto às famílias. Tava tudo certo para as duas famílias, pra gente descer ontem e ficar ali comendo e conversando, com certeza edificando. E daí foi cancelado porque a minha vizinha ia levar o filho dela para a festinha do Halloween. São escolhas, ela não tem um entendimento ainda, e tá tudo bem, eu não tô falando dela, eu tô falando de mim.
Eu e a minha casa, nós escolhemos não participar de uma coisa que nós entendemos que é mal, que é ruim. É isso aí, é a festa dos mortos, é festejar os mortos. E se a gente conhece, entende um pouco mais na profundidade dessa festa, a gente corre dessa festa. Porque nós aqui sabemos que o mundo espiritual é muito mais real do que o real. Oi, minha querida, tudo bom? É muito mais real do que o real. Então são escolhas, entendeu? Ai, mas todo mundo do prédio tá indo. E daí? E daí? São escolhas, gente. Não vai vir um anjo do Senhor e me prender e trancar a porta da minha casa enquanto estiver comemoração do Halloween para eu não ir. Não! Assim como a gente ir para Deus é pelo livre-arbítrio, é por escolha. Dizer não para o mal também é uma escolha. Sim, o devocional está falando que Deus é fiel, o devocional está falando que o Senhor, Ele vai nos guardar, Ele vai guardar a nossa pureza, a nossa santidade, Ele não quer que ninguém se perca, sim, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle, mas Ele também precisa que a gente faça a nossa parte, porque também está escrito aqui, antes de vir essa promessa está escrito, afastem-se de todo o mal, é isso que está escrito, eu vou ler novamente. Lá no versículo, vou começar pelo versículo 19. Não abafem o Espírito Santo. Versículo 20. Não zombem daqueles que profetizam, mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é bom. A gente falou exatamente disso na nossa aula dessa semana, aprendendo a ouvir o Espírito Santo, não é mesmo, meninas? Antes era só nos cursos de inglês, é verdade, agora a gente estamos querendo americanizar aqui até isso. E daí lá no versículo 22 diz assim, ó, afastem-se de toda espécie do mal, que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. Olha isso. Nós precisamos fazer a nossa parte, seja na escolha de estar numa festa do Halloween ou não, ou em tantas outras coisas, as quais eu já citei aqui, mas nós já sabemos aquilo que faz mal ou não, sabe? Exatamente, Mari. Vocês não têm noção, gente, o pouco que eu vi, gente, eu vi cada criança, gente, eu fiquei com medo. Eu fiquei assustada quando eu vi. Sabe? Eu quero ver esse mesmo empenho para levar o filho na escola bíblica. Esse mesmo empenho para fazer um devocional de Natal. 20 dias antecedendo o Natal, 15 dias que seja, fazendo devocional, preparando seu filho, a sua filha para a chegada do dia do Natal, o dia que o Senhor, nosso Salvador, nasceu. Quero ver fazer um devocional de Páscoa para mostrar para os nossos filhos o real sentido da Páscoa. Sabe, gente? Então a gente tem que fazer a nossa parte e volto a dizer, às vezes, tal fulano me faz mal. Se afasta. É uma instrução do Senhor. Eu prefiro obedecer. Para mim, ver as redes sociais está me fazendo mal, porque me enoja. Eu fico um pouco afastada. Exatamente, Flávia. Sabe, gente? Então a gente precisa fazer nossa parte, seja no pouco ou no muito. Seja naquilo que está escancarado para nós que é errado, como naquilo que não tá, que vai fazer mal, mas acho que eu aguento. Prefira sair fora. Prefira sair fora. Esse ambiente aqui já me fez tanto mal, mas acho que eu aguento. Prefira sair e se afastar. Assim, nós conseguiremos nos manter irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus ou até que Ele nos recolha. Então, nós precisamos, a promessa de hoje é a seguinte, fiel é o que nos chama, que é o Deus, né? O Deus Criador, o Deus que governa, o Deus poderoso que está acima de tudo e de todos, e o qual também o fará. Ele permanece fiel. Amém?
Mas na mesma medida que ele permanece fiel, ele não compactua com o pecado. Ele não compactua com o errado. Dá para entender, gente? Que coisa, né? Então nós precisamos ter uma vida de integridade, uma vida de escolhas. Quantas escolhas a gente faz por dia, todo dia? E mais essa. Mais essa. Amém, Sidoca. Mais essa escolha. E o Senhor já está falando comigo aqui, ó, desde o comecinho, qual é a palavra da semana para nós? Desde o comecinho, obrigada, Espírito Santo, eu amo tanto te ouvir. Eu amo te ouvir, eu preciso te ouvir todos os dias. O Senhor é minha fonte que me renova. Sabe o que o Espírito Santo está me falando desde o começo? E agora eu estou entendendo. A palavra dessa semana que vai entrar do mês de novembro para nós é: escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte, gente. Nós temos que parar. Nós temos que parar de gastar o nosso tempo com aquilo que não merece o nosso tempo. Nós temos que parar de querer ser agradável com tudo e com todos. É verdade. Desculpa eu falar isso. É duro para mim também. Mas eu e você precisamos parar de querer ser politicamente correta com tudo, com todas as opiniões, com tudo. Não! Nós somos posicionadas. Tem que estar bem claro para nós e para o mundo a quem nós servimos. Chega! Chega disso! Chega de ficar querendo agradar, sabe? E a gente tá gastando o nosso tempo, tá gastando a nossa energia, tá gastando... Ao invés de ficar com a melhor parte. Ah, Hilari, então agora não é a Hilari. É a verdade. Desculpa, é verdade. Eu tô falando isso pra mim primeiro. Eu falo pra vocês, mas eu tô ouvindo aqui pra dentro de mim, gente. Para, Larissa. Fica com a melhor parte. Escolha a melhor parte todos os dias, toda hora. O mundo tá doido mesmo e quer saber mais, Vera. Só vai piorar. Desculpa, mas só vai piorar, porque a palavra de Deus precisa se cumprir. E ela vai se cumprir. Mas ao mesmo tempo que piora, se nós estamos juntos com o Senhor, se nós estamos conectadas com Ele, o mundo pode piorar o que for. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos blinda, que nos capacita, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que nos dá força. Eu não tenho o menor medo do mundo. Não tô falando assim que eu sou a que não tem medo. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando que nós não precisamos ficar tão temerosas ao ver a palavra de Deus se cumprir. Porque também está escrito na palavra de Deus que Ele guardará a sua igreja. Eu e você somos a igreja de Cristo. Eu e você somos a igreja de Cristo. Então por que eu vou ficar morrendo de medo de qualquer informação que tem de tudo? Olha, o mundo só vai piorar, gente. Eu vou fazendo minha parte daqui, você vai fazendo sua parte daí. A gente também não fica marcando toca, a gente também não fica aí dando bobeira. Mas a gente precisa entender que na medida que vai piorando e a promessa vai se cumprindo, nós também vamos sendo guardadas e protegidas. E não vai faltar nada para nós, porque nós somos a igreja de Cristo. Ele mesmo cuida da igreja dele. Ele mesmo. Sabe? Eu sinto fortemente de repetir aqui para vocês, e talvez tenha mulheres aqui que precisam ouvir mais de uma vez. Eu vou te dizer: não gaste o seu tempo com pessoas que não vale a pena. Não gaste o seu tempo com pessoas que, sabe assim, que a gente fica e fica e fica e fica. Escolha a melhor parte. Tem gente que já decidiu, gente. Ai, Lari, quer dizer que você abandona? Não, eu já mostrei a verdade, eu já falei quem eu sou, eu já falei os meus valores, eu já falei que eu não vou nesse tipo de lugar, que eu não faço esse tipo de festa, que não tem esse tipo de bebida, que não tem esse tipo de música, tananã, tananã, tananã. Tá? A pessoa não quer,
Paciência, eu não vou mudar por causa dela. Porque antes de agradar ela, eu vou agradar a Deus. Mas se um dia essa pessoa quiser conhecer um pouco mais o meu Deus, eu vou estar aqui de braços abertos. Eu vou estar aqui cheia de amor, lotada de amor, transbordando de amor para poder depositar sobre ela. Mas ficar ali gastando energia. Sabe, gente? A gente precisa escolher a melhor parte em tudo. Em tudo. Ai, você tá lá no seu trabalho, tá tendo uma roda de fofoca, você tá vendo que não vai te edificar, escolha a melhor parte, sai fora. Vai dar uma volta, sai fora. Sabe, gente? Afaste-se do mal. Nós só conseguiremos afastar do mal escolhendo a melhor parte todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sabe? As pessoas têm suas próprias escolhas, meninas. Eu fico aqui falando para vocês irem para o encontro presencial, eu fico aqui estimulando vocês, eu fico aqui instigando vocês, eu falo, venha estar com a gente, porque eu sei que é bom, porque eu sei que você vai sair edificada, porque eu sei que você vai sair diferente, eu sei que algo vai acontecer com você, porque estaremos todas reunidas no mesmo propósito, numa mesma visão, porque foi o Senhor que programou esse encontro. Mas a decisão é de cada uma. Eu chamo uma, eu falo, eu chamo outra. Vocês podem falar para mim o que vocês quiserem, vocês podem até mentir para mim, me dar uma desculpa que nem existe. Não sou eu, tô sendo prejudicada. Vocês estão entendendo? É uma escolha, uma decisão de cada uma. Aqui eu coloquei o encontro, porque é o que tá falando aqui agora. Você está entendendo? Mas isso é para tudo. Volto a dizer que eu sei que tem outras que tem, né? Tem coisas que não dá para estar dessa vez. E tá tudo bem. E tá tudo bem, meninas, viu? Tá tudo bem mesmo, vocês me conhecem. Nós continuamos amigas, nós continuamos nos amando, nós continuamos servindo o mesmo Deus e edificando uma outra e continua tudo normal. Mas aquelas que ficam, ai meu Deus, tem a oportunidade, principalmente, eu volto a repetir isso, principalmente as que são de Curitiba e região metropolitana. Tem gente vindo de muito longe para estar aqui. Tem gente vindo de muito longe para estar no encontro. E às vezes a gente tá do lado. Ah, não. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. A não ser que o Espírito Santo fale pra você. Não vai. Já aconteceu isso comigo. Não falei pra vocês? Teve um dia que eu falei pra vocês. Eu não sei se foi só pras meninas do núcleo, não sei. Tinha um evento aqui em Itajaí. Meu Deus do céu, era um evento. Todo mundo, tará. Numa igreja. Mas eu não tava ainda. Mas eu não queria ir pela minha vontade, que às vezes, né, a gente tá cansado, envolve tantos sentimentos. E eu parei e eu orei, eu falei assim, Senhor, o Senhor quer que eu esteja nesse lugar? Ele claramente falou para mim, não. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus não estava lá? Não, claro que estava. Quer dizer que não aconteceu nada lá? Não, é claro que aconteceu. Mas não era para eu estar. E tá tudo bem, fiquei muito em paz. Entende, gente? Exatamente. Nem fale, eu também, a nossa intérprete de Libras, nem fale. Mas eu entendo, viu, minha querida? Você me explicou, você falou, eu entendo. Você precisa estar lá, nesse lugar também. Tá bom? Você vai estar lá representando Jesus lá, né? Então, gente, é isso. Escolha a melhor parte. Os dias estão voando, tá? Os dias estão voando, os meses estão acabando, vai começar o novo ano e nós vamos ficar do mesmo jeito? E daqui a pouco Jesus está voltando e nós não estamos melhorando? Não, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, para ficar parecida com Jesus. E as instruções que Ele der para nós vamos fazer porque nós somos obedientes. A instrução de hoje é: afaste-se do mal, escolha a melhor parte. Afaste-se do mal, escolha a melhor parte. Escolher a melhor parte, muitas vezes, meninas, não é se afastar do mal. Entenda o que eu vou falar. Às vezes, você tem duas coisas para fazer
As duas coisas são de boa. Não quer dizer que uma coisa é do mal, claramente do mal. Não, tô falando assim, são duas coisas assim, que, sabe assim, que tá tudo bem, que são listas, que tá tudo bem. Ore para você decidir em qual que é para você estar. Porque aonde o Senhor falar, ali é a melhor parte. Entendeu? Ali é a melhor parte. Vou dar um outro exemplo para vocês que aconteceu comigo essa semana. Na sexta-feira, de uma coisa, eu gosto de dar o exemplo de coisa do dia a dia, gente. Você sabe como é no dia a dia. Porque não adianta trazer a palavra de Deus aqui linda e maravilhosa, com uma oratória bem, né, como que se diz aí, fugiu a palavra, bem complexa, bem tudo, se a gente não consegue colocar em prática, não adianta nada. Nada. Então, eu gosto de dar meus exemplos para vocês verem na prática. Essa semana... exatamente, escolher que edifica, perfeito. Essa semana, sexta-feira, é o dia que eu tenho aula, eu dou só as 2 últimas aulas. Antes tem uma aula de educação física, 2 de inglês, uma de artes, então dou só as 2 últimas aulas. E nessa sexta-feira, as meninas não iam para a escola. Sabe aquele dia que você fala assim, não quero ir, elas, não quero ir, a gente viu as matérias que tinha, tá? Falei, beleza, podem ficar em casa essa sexta-feira. E eu poderia, então... isso mesmo, menina, nós estamos muito Sidoca, você não tem noção dos grupos que eu já saí. E hoje à noite, hoje eu tô assim, ó, vocês estão vendo que eu tô acelerada hoje, né? Hoje à noite, depois desse devocional aqui, eu gosto de tomar meu cafezinho, eu vou sentar, tomar meu cafezinho, e eu vou pegar meu celular, e eu vou fazer a limpa de novo. Eu tô falando sério, esses dias eu fiz limpa de contatos, pra vocês terem uma noção, fui nos meus contatos, um por um lá. Fui tirei uma galera, entendeu? Que é isso? Mas e daí, gente, voltando ali. Então, como as meninas não iam para a escola, eu poderia chegar na escola 10 até 10h30. Minha primeira aula seria 10h45. Olha isso. Eu poderia chegar até 10h30. Só que a minha primeira aula da sexta-feira é educação física. E nessa sexta-feira, a professora de educação física, ela não ia estar presente, que ela foi auxiliar no passeio fora de outra turma. E daí, a minha coordenadora falou, Lari, você pode vir acompanhar eles no ginásio com uma bola, com alguma atividade, porque a prof não vai estar aqui? Gente, eu tinha a opção, tá? Eu tinha a opção de falar assim, eu não posso, é minha aula livre, minhas filhas não vão, tarará, eu escolhi entender, tá tudo certo. E eu também tinha a opção de falar assim, eu vou, tudo bem, eu vou. E eu peguei e falei pra ela, não, tudo bem, eu venho. Só que quando eu falei pra ela que eu ia, boa noite para as meninas que estão chegando, Tati, Loa, Ana, Sassá, tudo bem? Boa noite. Hoje eu tô que tô, tá, gente? E daí, quando eu dei o ok pra minha coordenadora, eu não sabia que as meninas iam faltar ainda, né? Mas depois a gente decidiu que elas iam faltar. Confesso pra vocês, gente, me deu muita vontade de ficar. Imagina quem acorda todo dia 6 horas, poder acordar, sei lá, 9 horas, pra poder tá na escola 10h45, eu podia acordar até 9h30. Gente, eu fiquei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu sei, você tá entendendo? Olha o exemplo que eu tô dando exemplo pra vocês entenderem. As duas coisas estão certas. Eu ficar em casa era direito meu. É minha hora aula livre. Vocês estão entendendo? Eu não estaria fazendo nada de errado. Eu não tenho obrigação de substituir a professora. Existe lá uma monitora, que é a monitora volante, que ela substitui nesses momentos, entendeu? Então, se eu escolhesse ficar em casa, estaria tudo bem. Eu não estaria fazendo nada de errado. E eu tinha outra escolha também de ir, me sacrificar, vamos pôr assim, sacrificar meu sono e ir para auxiliar a um pedido da minha coordenadora. Mas eu sei que se eu falasse para ela que eu ia ficar tudo bem, não ia ter nada assim, né? O que eu fiz? As minhas filhas queriam que eu ficasse. Elas queriam que eu ficasse muito. Mamãe, fica. A gente vai dormir até mais tarde, fica, não sei o que. Aí eu peguei, falei assim, meninas, eu tô com muita dúvida, eu vou orar, dá licença. E assim, é rápido, gente, tá? Eu fui pro quarto porque eu queria silêncio, tava sala, tava conversa, tava tudo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Espírito Santo, o Senhor já sabe a minha vontade é ficar. Mas eu quero fazer a sua vontade, o que o Senhor quer que eu faça? E na hora veio pra mim, vai.
Pronto, eu não discuti mais. Eu fui e falei, meninas, o senhor pediu para eu ir, então eu vou. Tá tudo bem, eu vou. Vocês ficam e eu vou. Fui lá, cheguei na escola, dei a primeira aula, gente, bem tranquila, porque eles amam bola e tudo, com o ginásio inteiro para eles. Aí fiquei a segunda, terceira e quarta aula ali, corrigindo prova, fazendo as outras coisas, depois fui dar minha aula. Então, o que eu tô falando para vocês? Que a escolha certa em situação que as duas coisas são ok, é que o Espírito Santo, é que Deus te direcionar. Entendeu? Já teve a leitura, tá? É a que Deus te direcionar. Entende? Vocês estão entendendo? Essa foi a melhor parte nessa situação. A melhor parte foi eu ir para a escola. Por quê? Porque eu escolher o que o Senhor quer que a gente faça é sempre a melhor parte. Então, nem sempre as escolhas, a decisão de escolher a melhor parte vai estar tão escancarada. Tipo, se eu tenho, vamos supor assim, que eu tenho um pouco de problema com bebida. Bebo só esse gole ou vou pro suco? Tá na cara, né, gente? Melhor parte é ir pro suco. Mas eu trouxe um exemplo aqui que aconteceu ontem, sobre isso. Quando duas coisas estão ok, e ore e vai naquilo que te dá mais paz, naquilo, às vezes você não consegue ouvir. Aí como que eu faço? Eu ensino assim, por exemplo, então vamos supor que eu tinha essas duas coisas, né? Ou ficar em casa ou ir para a escola. Se eu não ouvisse rapidamente como eu ouvi, como que eu faço quando eu não ouço rapidamente? Porque às vezes acontece. Eu fecho meu olho e eu me imagino em casa. Eu falo assim, Senhor, antes eu falo, Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Daí eu fecho meu olho e eu me imagino dormindo até mais tarde, acordando mais tarde, chegando no colégio mais tarde. Se isso me dá uma aflição, me dá uma agitação, eu sei que não é para eu fazer isso. Aí eu fecho meu olho e me imagino acordando cedo, um pouco mais cansada, colocando meu jaleco, entrando no carro, indo para a escola. Mas se isso me dá paz, é isso. Ou se quando eu estou imaginando essa situação, eu me vejo mais feliz, é isso que é para eu fazer. Entendeu? Então aqui já tá uma super dica para você. Quando você tá com dúvida em decidir o que fazer e você não conseguiu ouvir claramente do Espírito Santo que é, se imagine fazendo tal coisa. Isso me traz alegria, isso me traz paz. Pode ir, pode fazer. Se imagine fazendo a outra coisa que tava ali, né? Na dúvida. Dá algo aqui dentro que eu não sei nem explicar, mas não é bom. Não faz, tá? É o Espírito Santo colocando sentimento em você e você precisa ter essa sensibilidade de perceber e confiar. Então, meninas, nós precisamos escolher a melhor parte todos os dias, em todas as situações, e também nos afastar do mal. Daí sim, o Senhor vem com a fidelidade dele em nos conservar irrepreensíveis até que ele venha. Amém, meninas? Amém? Então, por favor, eu sinto assim da parte do Espírito Santo de Deus de pegar algumas mulheres e chacoalhar. Mas isso não sou eu quem faço, é o Espírito Santo de Deus. Se você acha que é você, permita-se ser chacoalhada pelo Espírito Santo, porque é bom demais. É bom demais. Ele nos coloca no lugar de novo. E daí, sabe, as coisas parecem que vão. Meninas, ontem, pensa bem, olha só como que foi. Aí eu peguei e fui para a escola, falei, puxa, eu vou me atrasar em tantas coisas que já estava planejado que nada. Meu dia parece que até rendeu mais. Falei para vocês que até o mercado eu fui fazer compra do mês. Olha isso. Exatamente, a exortação total. Fui fazer compra do mês, ainda cheguei em casa, guardei toda a compra, fiz uma comidinha para eles, ainda eu e as meninas ainda conseguimos terminar de assistir 2 capítulos da série que a gente estava assistindo. Olha só, o meu dia rendeu muito mais do que talvez se eu tivesse ficado. Sabe por quê? Porque eu decidi obedecer aquilo que o Senhor falou para fazer, mesmo que não fosse confortável para mim. O mais confortável era ficar em casa. Eu, Larissa, a minha carne, queria ficar, gente. É lógico que queria ficar. É lógico que queria ficar.
Mas, se o Senhor direcionou, a gente faz. Então, gente, nós precisamos nos afastar do mal. Posso dar só mais um recadinho para vocês, porque eu também tô com isso e eu não posso ficar quieta nisso. Senhor, eu sei que é tão delicado, Jesus. Mas se o Senhor está trazendo o Espírito Santo é porque o Senhor sabe. Olha aqui para mim, com todo o amor do universo, eu vou te falar isso, com todo o temor. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que o Senhor esteja levando essa informação sem distorção e sem dúvida. A gente está falando aqui sobre nós nos afastarmos do mal ou daquilo que faz mal pra gente. Não é verdade? As redes sociais estão me fazendo mal, eu me afasto. A série está me fazendo mal, eu me afasto. Eu não vou ficar aqui citando para não ser repetitiva. Mas o que eu quero falar para vocês aqui agora, às vezes, meninas, é alguém da própria família que a gente ama. Quer dizer que eu me afastar um pouco, eu vou deixar de amar? Não. Você vai se preservar. Você vai se preservar. Eu sinto fortemente no meu espírito que isso aqui agora vai direto para alguma mulher, assim como uma flecha no peito. Por favor. Às vezes é dentro da nossa família. Às vezes a melhor parte, a família eu tô falando, né, parentela, vocês estão entendendo? Às vezes é ali, próximo de nós, que tá minando a nossa força, que tá minando a nossa energia, que tá minando a nossa fé. Tá? Se precisar afastar um pouco, afaste-se. A pessoa não precisa nem saber, você não precisa comunicar. Você só vai mudando de atitude e você fala, comunica para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu identifiquei isso. Me ajuda a me afastar sem ofender, sem magoar, sem gerar discussão, sem gerar nada. Vocês estão entendendo? Eu precisava entregar isso, eu estava aqui, eu não sabia, gente, como falar, porque é tão delicado falar da nossa família, não é verdade? Dos nossos irmãos, cunhados, agregados, primos, mãe, pai. É difícil, mas é a realidade de muitos. O que eu já fui criticada pela minha própria família, gente. Antes, hoje eles entendem, mas lá no começo, quando eu fazia minhas escolhas, você tá criando tuas filhas numa bolha, vai, crentona, não sei o que, né? Tá passando dificuldade, ué, cadê Deus? Tem alguma coisa errada na sua vida, por falta de entendimento. Então, o afastar, gente, muitas vezes, além de ser uma instrução do Senhor, é uma proteção. Volto a dizer, não quer dizer que a gente não ame, não quer dizer que a gente não esteja de braços abertos, não quer dizer que a gente nunca mais vai ter contato. Não, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Tá bom, minhas queridas? Hoje o Espírito Santo, ele tava assim, gente do céu, ele está assim. Eu acho que vocês estão sentindo daí também, porque ele tá assim, ó. Ai, glória a Deus, sério, Sassá. Assim, eu não sei afastamento muito bem do que, mas houve entendimento, eu amo isso. Glórias a Deus, obrigada, Jesus. Isso, sabe? É sobre isso, Mari. Tem pessoas que você já orou, você já instruiu, você já falou. Então, se afasta e a pessoa sabe que se ela precisar, você está ali. A pessoa sabe. Na mesma medida, gente, que lá no começo eu era criticada, quando alguém precisava de oração, quem que eles pediam? Para mim. E a gente vai lá, e a gente ora, e a gente ama, e a gente chora, e a gente tudo. Vocês estão entendendo? E é bem isso, se afastar daquilo que nos afasta de Deus, seja quem for, seja o que for. Primeiro é Deus na nossa vida. Primeiro, acima de marido, acima de filho, acima de pai, de mãe, de parente, de parentela, de dinheiro, de tudo.
é Deus. Tá? Ah, pois é. Eu sei muito bem que é isso, Marcinha. Ai, já não vai mais nada, já não faz mais nada, já não ouve nada, ficou não sei o que, ficou não sei o que. Gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem mais tempo para a igreja do que para a família, tem não sei o que, não sei o que. A gente, é bem isso, a gente continua amando, a gente continua prontas para abençoar no que for preciso, mas precisa colocar um basta. Às vezes é nós mesmos que precisamos colocar, entende? Às vezes a gente precisa deixar a pessoa viver o que ela precisa viver. Olha aqui, o Espírito Santo está falando de novo. Às vezes a gente precisa deixar a pessoa viver o que ela precisa viver. Quer dizer que não vai vir o tratamento de Deus depois? Não. Mas às vezes a pessoa precisa viver alguma coisa que a gente não sabe. Se a gente já falou, se a gente não sei o que, a pessoa está decidida a não ouvir agora, pronto, não é comigo mais. Crentona. Exatamente. Beata, e por aí vai, gente. Sabe? Então, meninas, a direção do Espírito Santo de Deus para nós, para essa semana. E por favor, não esqueça, todos os dias quando você acordar. Gente, quando ele traz a direção, eu lembro todos os dias do meu dia, tá? Seja qual for, você lembra na sua oração, na sua primeira oração da manhã, que você entrega para o Senhor o seu dia, que você agradece pelo fôlego de vida, que você pede para o Espírito Santo de Deus direcionar o teu falar, o teu andar, o teu agir, o teu tudo. Você fala, Senhor, me ajuda a escolher a melhor parte em todas as situações do meu dia de hoje. Me ajuda a escolher a melhor parte. Em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, obrigada por esse devocional, obrigada Espírito Santo pelas suas instruções, obrigada pela sua exortação, obrigada porque o Senhor nos dá uma chacoalhada para nos colocar no lugar. Obrigada, eu quero pedir aqui, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus que habita na minha vida e na vida de cada uma das mulheres que estão ouvindo aqui. Permita que elas ouçam com clareza, Senhor. Durante a vida, mas principalmente esta semana, qual é a melhor parte que elas devem escolher em qualquer situação, em qualquer esfera, em tudo. Fala conosco com clareza, Espírito Santo. Qual é a melhor parte? E que tenhamos força e ousadia, força e coragem. O Evangelho fala tanto de força e coragem, que a gente tenha força e coragem para obedecer a sua instrução. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Que maravilhoso que foi hoje. Eu amo o Espírito Santo de Deus. Eu amo quando ele vem com essas coisas assim que me faz pensar, que me faz me colocar no meu lugar novamente. Amém, meninas? Eu comecei o meu devocional aqui com vocês. Viu? Valeu a pena ser ousada, Val? Glória a Deus. Eu comecei a fazer o devocional aqui, meninas, sem dor de cabeça. E eu tô com uma leve dor de cabeça. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está permitindo que eu sinta que talvez alguma mulher aqui que está ouvindo, ou quem sabe que vai ouvir depois, esteja com dor de cabeça, enxaqueca, essas dores crônicas de cabeça, porque eu não estava e agora tá doendo, tá me incomodando. Isso, ouça, porque menina, hoje ele veio que veio, tá? Eu quero liberar a cura para quem estiver com dor de cabeça, amém? Pai querido, eu libero agora em nome de Jesus
a cura no poder do teu nome, Jesus, da dor de cabeça que alguma mulher aqui possa estar sentindo, Pai. Seja enxaqueca, seja dor de cabeça crônica, seja uma dor de cabeça pontual. E libero essa dor de cabeça em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a causa da dor de cabeça está batendo em retirada agora, em nome de Jesus. E já te agradeço, Pai, já te agradeço pela cura. O Senhor é maravilhoso. Também coloco aqui que a Val começou o devocional sem dor de estômago e agora está. Libero também, Senhor, no poder do teu nome, as mulheres, a cura da gastrite, do refluxo, de dores no estômago, no intestino, em nome de Jesus. Sistema todinho intestinal funcionando perfeitamente, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada dor de cabeça e dor no estômago, barriga, intestino. Os órgãos funcionando perfeitamente. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai, porque o Senhor é assim, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Glória a Deus. E já ouvimos aqui, ó, quem foi que falou aqui que estava com dor e quando a gente começou a falar, já parou a dor. Aquilo, eu comecei a devocional com dor de cabeça e agora passou. Vocês estão vendo como é que é? A gente começa a liberar já, porque o Senhor fala, é assim, gente, é pelo falar, tá bom? Lindo, maravilhoso. Foi muito bom, meninas, hoje, tá? Hoje é o devocional que eu vou terminar e vou estar aqui meditando, vendo o que mais que o Espírito Santo quer falar comigo, o que mais que ele quer ministrar na minha vida particular, tá bom? Volto a dizer, meninas, esses são os últimos dias para quem ainda quiser estar no nosso encontro presencial. Corre falar comigo, corre falar com uma das meninas do núcleo. Não esteja fora. Se tem algo te impedindo qualquer coisa, obrigada. Esteja algo impedindo qualquer coisa, fale com a gente, que se tiver no nosso alcance, a gente vai te ajudar, tá bom? Nem que seja uma oração, a gente vai te ajudar, tá bom? Mas fale, mas veja, ore, veja se realmente essa é a melhor parte, tá bom? Eu quero orar agora pela minha mãe, é verdade, Pai. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para minha mãe nascer. A mulher que me deu a vida, o Senhor me deu a vida, mas ela me gerou no ventre dela e cuidou de mim, Senhor, com tanto zelo, com tanto amor, com tanto cuidado, cuidou de mim, dos meus irmãos. Oh, Senhor, obrigada pela mãe que o Senhor escolheu para mim. Eu coloco a vida dela na tua presença. Eu coloco, Senhor, ela anda com uma dor de cabeça, ouvindo uns grilados na cabeça. Que o maior presente dela seja essa cura em nome de Jesus. Que ela não ouça mais barulhos que não são do Senhor na mente dela. Em nome de Jesus. Eu quero pedir pela saúde física dela completa. Obrigada, Deus, guarda e conserva a mente, o coração, o espírito da minha mãe em ti, Senhor. Que ela venha ter encontros reais contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém. Olha, muito obrigada por hoje, viu? Eu amo tanto vocês. Os nossos devocionais ao vivo são maravilhosos, mas se não tivesse vocês aqui, eles não iriam acontecer, certo? Então eu amo a vida de cada uma de vocês. Não posso deixar de falar aquelas que sentem também de ofertar aqui no Mulheres do Alto, tá? Glória a Deus! Que bom, graças a Deus. Obrigada, Sassá. As mulheres que sentem assim de lançar a sua semente aqui no Mulheres do Alto, às vezes é uma oferta de gratidão. Eu não sei, o Espírito Santo, ele que convence, ele que mostra. Você sabe, a nossa chave Pix é o nosso e-mail, Mulheres do Alto, meu Deus, essa sai muito rápida, Mulheres do Alto, com 2 O's no final, tá? @gmail.com.
é uma instrução do Senhor também deixar isso disponível para que você tenha um espaço para lançar a sua semente nesse ministério, tá? Às vezes também tem mulheres que estão longe, que não vão poder estar no encontro e querem ofertar na vida de alguém. Fica à vontade, tá bom, minhas queridas? Ele permitirá em nome de Jesus. Obrigada, Rose, por estar intercedendo por nós, é muito importante, tá? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, uma boa noite. Vá à tua igreja amanhã adorar ao Senhor. Nos vemos na segunda-feira de novo, se Deus quiser, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Amo vocês, tá? Beijo.